Olá, colegas. Gostaria de saudar vocês, eu, aqui, Luiz Carlos Petri, como vocês, em uma situação de isolamento em função da Covid-19. Este vídeo tem por finalidade apresentar para vocês o trabalho que nós iremos fazer juntos no curso O Nascimento da Clínica Freudiana. Um curso que foi proposto para vocês através de uma nova linguagem digital que se chama hipermídia, metodologia hipermídia. A hipermídia é algo muito interessante e vem sendo desenvolvida há mais de 3 décadas. E eu estou aplicando ela em função de um trabalho que eu tenho desenvolvido há 20 anos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em atividades fora do Brasil também, universidades na Europa, no Canadá e assim por diante. Entretanto, como uma nova linguagem, a hipermídia sempre precisa de ajustes. Ajustes porque ela precisa se adaptar à comunidade que vai ser o alvo e que vai receber ela. Dinâmica, interativa e assim por diante. Do ponto de vista do trabalho, a hipermídia possibilita para nós, como diz Janet Murray, não só o acesso a várias mídias de comunicação, como áudio, texto, imagem em movimento, que nós chamamos de vídeo, animações, mas também vai acrescentar outros elementos interativos para nós, que são linhas de tempo pelas quais nós podemos nos movimentar de um ponto para outro, bem como a possibilidade da interatividade. No nosso curso, você vai poder escolher o ponto exato no qual está o seu interesse e você vai consultar. Você pode fazer uma escala didática e progressiva, começando pelo primeiro ponto, indo até o final da primeira aula, mas pode escolher aleatoriamente pontos para poder estudar. Suponhamos que você esteja numa aula adiante e pense assim: nossa, aquela questão da aula 1, aula 2, eu gostaria de olhar de novo. Então você não vai ter um vídeo de 1h30 de tempo, na qual você vai ter que ficar clicando até achar. Você vai ter os conteúdos organizados por tópicos, por vídeos, e mesmo conteúdo que tenha mais de 30 minutos, como aconselha o socioconstrutivismo a ser menor, você vai ter ele subdivisões. Esperamos, né? Vamos fazer um esforço. Aí você vai poder voltar àquele ponto específico que lhe interessa. Então, para poder mostrar isso e dar um exemplo claro, eu vou passar a uma apresentação explicativa do material que nós teremos na primeira aula. E eu tenho certeza que irá ajudar a vocês a entrar lá e poderem ter uma maravilhosa experiência de diálogo com esse curso, como eu tive na sua produção. E no final nos encontramos novamente nesse ponto. Até lá. Vamos compartilhar então a tela do site. Aqui vocês veem a tela do site e ela tem uma característica similar à nossa tela do site de promoção do curso, onde nós temos as 6 aulas colocadas. E se nesse caso, no site, você clicar em uma das imagens correspondentes a cada uma das aulas, à medida que elas forem habilitadas, você vai acessar a aula. Ou poderá usar, por exemplo, o menu superior, aqui. Tá? Abaixo, nós teremos
dois vídeos, um de boas-vindas que eu irei postar para vocês, para saudá-los quando entrarem na página do curso. E ao lado, um vídeo de um artista e matemático que eu estarei elogiando. Estarei reconhecendo seu trabalho como homenagem a ele. A cada aula eu estarei fazendo isso em relação a um poeta, artista, e indo para a página da primeira aula, que se chama Pedra que Gira, vocês vão poder encontrar o primeiro artista. Aqui nós temos o que podemos chamar de uma ementa resumida do curso. Logo a seguir, a primeira sessão da aula, que se chama Boas-vindas ao curso da primeira aula. E uma saudação da primeira aula, e a artista escolhida é Adriana Calconhoto, porque ela realiza vários trabalhos de performance musical, nos quais ela faz uma relação temática com o tema central de nossa discussão aqui, que é a manifestação histérica, do ponto de vista da arte dramática, positivamente sendo observada. Coisa que eu irei discutir até o final da aula com vocês. E ao lado, o meu vídeo de abertura e saudação da aula. A seguir, nós temos a primeira sessão, na qual eu tenho um vídeo que se chama Freud, as portas do século. Os vídeos vão se sucedendo um abaixo do outro, mais os outros materiais, e você pode, quando retornar à aula, escolher um deles para poder acessar caso sinta necessidade. Então, como eles têm uma estrutura, na sua maior parte, de uma temporalidade menor do que aquilo que eu tinha falado antes, em relação às aulas por vídeo tradicionais ou às lives, fica mais fácil de vocês se movimentarem. Sempre à direita da tela, eu estarei colocando o título e estarei escrevendo alguns pontos que são fundamentais, nos quais eu irei tratar no vídeo para ajudá-lo a escolher se vai ou não assistir o vídeo ou quando retornar à aula para uma revisão, poder se situar melhor. Seguindo, o segundo vídeo que eu apresento, na realidade é um documentário que eu recolhi da minha amiga Elizabeth Rodinescu, que é um documentário mais antigo, mas muito importante, e que dizia a respeito à invenção da psicanálise, que tratava de Freud até Lacan. Rodinescu, referência obrigatória para o estudo da psicanálise para todos aqueles que se interessam pelo pensamento de Freud, não importando a sua tendência, vai ser uma das referências fundamentais em nosso curso. Na sequência, eu apresento um outro documentário para vocês, que é Freud em Viena, que foi realizado por um conjunto de universidades europeias, mostrando a importância do conhecimento nas universidades e o poder do conhecimento através de suas figuras fundamentais. E, no caso, a Universidade de Viena escolhe o seu filho mais ilustre, Sigmund Freud, para mostrar a sua jornada de conhecimento dentro e a partir da universidade. Esta universidade que, infelizmente, não o acolheu quando o poderia para ser seu professor. E só mais tardiamente, quando não era mais possível não reconhecer o valor das descobertas da psicanálise, ele se tornou um privatdocens, que é um professor que entra na universidade para dar aulas, mas sem remuneração e sem título e carreira acadêmica. Na sequência, eu tenho 3 vídeos bônus da sessão. O primeiro dele é um documentário sobre Miguel Ângelo Buonarroti, muito admirado por Freud, e que é uma referência fundamental, já que Freud tinha um grande amor pelas esculturas, como vocês sabem. E 2 vídeos que considero fundamentais
no campo da psicanálise brasileira, que envolve Rudine Lescaut, que é a grande entrevista que ela deu no Roda Viva, com colegas, e depois uma entrevista mais recente, no qual ela fala do lançamento do livro da biografia de Freud, sua época e nosso tempo. Na sequência, nós temos a próxima sessão, que se intitula A Resistência ao Sofrimento Psíquico, e que vai tratar da importância de se considerar uma abordagem da questão da psicanálise e seus primórdios no campo da histeria, a partir da ida de Freud a Paris em seu estágio e sua estada com o grande Charcot. Ora, eu começo essa discussão trazendo de novo a questão que Freud trabalhou da uma dificuldade no caminho da psicanálise, na qual também se envolve a impossibilidade que havia de se reconhecer que na histeria havia também a questão da eroticidade da sexualidade. Então eu faço a abertura desse processo de trabalho, discutindo para vocês, e depois vou introduzir a montagem de um documentário que eu organizei e dirigi com um colega meu, que teve aulas na Salpêtrère, onde Charcot fazia as apresentações, na sala, com Fedidá, que é o psiquiatra Mário Eduardo Pereira. Para dar uma ideia, aqui eu tenho uma pequena apresentação, eu vou rodar só um pedacinho para vocês verem, tá? O subtítulo 2, A Invenção da Histeria, é uma parte importante que fala da resistência ao sofrimento psíquico. Então, na sequência, eu tenho o documentário, que é composto por 6 partes, nas quais organizo uma série de tópicos de discussão com Mário Eduardo Pereira, seguindo uma tradição fílmica que é, após colocar a questão e conversar com o colega, colocar ele em primeiro plano. No final, vocês vão poder acompanhar uma pequena conversa entre nós e meus comentários finais. Eu não posso falar tudo, senão não vai ter graça, né? Agora, muito importante aqui, depois disso, do ponto de vista da hipermídia, é essa linha de tempo interativa que eu organizei para vocês e que vocês podem acessar ela após ou antes da parte do documentário sobre a resistência ao sofrimento psíquico, que vai tratar historicamente da questão. Olhem só, se você clicar no canto superior direito, você vai ampliar a tela e vai poder ver grande, tanto no telefone quanto no iPad, mas principalmente no seu laptop ou desktop. Se você aproximar para o lado direito, encostando na borda, você vai poder seguir, clicar e seguir para os próximos tópicos. Nascimento de Charcot, nascimento de Breuer. E você pode também usar aqui a barra de baixo com as etiquetas e encontrar os tópicos relacionados. Olha só, Freud, Breuer e Freud publicam os estudos sobre a histeria. Né? Então, aqui eu estou retornando à tela básica. Na sequência, eu apresento para vocês um trecho do filme de John Huston, no qual temos especificamente um dos tópicos que são discutidos no debate, que é a apresentação que Freud faz na Sociedade Médica de Viena, com base na comunicação preliminar, no qual ele é desafiado e que há uma diferença no filme. Aqui eu vou rodar só o início do filme, né, para vocês. Então, eu organizo ele de forma de uma estrutura hipermídia, na qual eu tenho Freud aqui, o vídeo roda no meio,
Vocês podem ampliá-lo ali também. Todo o material pode ser ampliado para a tela toda, para full screen. E no final eu irei entrar aqui e fazer os meus comentários sobre essa tela, colocando os aspectos que considero importantes. Há uma bibliografia para essa sessão, na qual eu coloco 4 pontos fundamentais, centrando principalmente o Didi Huberman. Depois nós vamos para os casos clínicos e a psicanálise de campo. Nos casos clínicos e a psicanálise de campo, eu apresento a perspectiva de Freud, que em muitos momentos realizou trabalho terapêutico fora da sessão analítica, em tempos também que eram prévios à instituição do setting analítico. Ora, eu discuto isso porque hoje nós também temos a situação que os analistas se colocam a questão do atendimento online, do atendimento digital via WhatsApp e outros suportes. E é uma questão que pode ser discutida e mostrando para vocês que ela pode ser encontrada como um processo já existente, não só naquela ideia de Freud, de que a psicoterapia seria o ouro da psicanálise, mas o bronze da psicologia, mas sim que próprio Freud, em situações do cotidiano, de férias, por exemplo, realizou a tarefa ética do analista, ajudando ao outro em sofrimento psíquico. Mas, para dar um segmento atual à questão, extremamente importante disso para vocês, eu trago 2 trabalhos que eu realizei junto com a minha colega, a psicanalista Giovanna Bartucci, numa revista que nós coordenávamos, que era Cultura no Divã. São 2 vídeos com 2 entrevistas com uma pessoa muito importante também no Brasil e amigo nosso, o psicanalista Jorge Broid, que reside hoje em São Paulo e também é professor na Pontifícia Universidade Católica. No primeiro deles, apresentado por Giovanna com ele vai falar sobre a psicanálise no espaço público e o seu contexto organizacional, o seu contexto de entrada. E no segundo, falando sobre método e técnica da psicanálise no espaço público, eu estou entrevistando o Jorge numa situação na qual ele vai poder contextualizar a metodologia que ele produziu a partir de Freud, Reich e muitos Bleger e outros autores para o atendimento de sujeitos portadores de sofrimento em situação de rua ou em situações específicas, como, por exemplo, a chamada psicanálise na praça, que é realizada em várias cidades do Brasil hoje por psicanalistas que atendem a população e que é uma produção pensada por Jorge Broid e que se espalhou por todo o nosso país. Bom, na sequência, eu tenho uma outra sessão que se chama Freud, né? Além da alma, ou seja, histórias de Freud além da alma. No primeiro vídeo, eu apresento para vocês as várias histórias que me foram oferecidas e que eu pude compilar dentro da minha participação em formação em cinema na FAAP e pesquisas, na qual eu discuto a relação da produção do filme na década de 60, em 1962, 61, com o estruturalismo francês e a participação de Jean-Paul Sartre. E as situações todas que aconteciam, e inclusive a posição pessoal do John Huston. Na sequência, eu coloco, a partir do Internet Archive, o filme para vocês poderem assistir, que é interessante. E depois eu trago para vocês o documentário, entrevista, que Renato Mezan fez sobre esse filme, comentando alguns aspectos fundamentais de sua pesquisa sobre Freud e sobre o próprio filme do John Huston, que ele conhece bem. Na sequência, a nossa última sessão, né, se chama Encontrando o Método, na qual eu irei, dentre outras coisas, discutir com vocês a passagem do método catártico para o método psicanalítico, que está, de certo modo, inicialmente colocado
na descrição que Freud faz no último capítulo dos estudos da histeria, que se chama Psicoterapia da Histeria, e que, do ponto de vista atual, com os conhecimentos que nós temos hoje, nós podemos dizer que é a primeira transformação espacial que Freud consegue operar de modo brilhante e que é topológica, que é a de dar para o sujeito um espaço para a sua narrativa e voz ao seu sofrimento. Então, isso vai ser interessante. E, na continuidade, o meu penúltimo vídeo é o conceito de inconsciente em Freud, que é uma edição ao estilo Vertov que eu fiz, de um trabalho que eu estou acompanhando um colega meu, que é o Mário Pereira, sobre a relação entre os conceitos da psicanálise de Freud com a abordagem de Lacan, no qual o central é o conceito de inconsciente e a questão da linguagem enquanto palavra, enquanto fala, enquanto evento na situação analítica. E encerrando, eu tenho um vídeo que eu chamo As Palavras por Dizer, que centro-me no aspecto fundamental do final da peça de Hamlet, que é O Resto é Silêncio, no qual eu trabalho com vocês, para vocês, a perspectiva de que Freud vai conseguir, com esse processo, dar curso a todos os elementos fundamentais que dizem respeito ao sujeito humano e ao seu sofrimento psíquico. Como ele bem diz, transformar seu sofrimento histérico em uma infelicidade comum. A partir daí, o ser humano pode ser aquele que começa a viver seu próprio destino, e não o destino que lhe é dado pelo outro de sua neurose. Então, essas são as partes importantes. Mas tem uma coisinha que eu quero mostrar ainda, que é esse box de mensagem para contato com o professor do curso, que vocês vão poder usar para escrever a sua questão, a sua pergunta sempre, colocar as suas dúvidas, fazer comentários e também fazer uma avaliação utilizando a famosa escala de Likert. É isso aí, então. Agradeço e continuamos na nossa discussão. Como você pode ver, eu apresentei rapidamente a estrutura do curso na sua primeira aula e espero que seja útil para vocês poderem entender o material no qual estiverem ingressando e começando a fazer. Tendo por aspecto de que você pode escolher a forma, o tempo e a ordem de poder assistir e fazer as diversas partes dessa aula como quiser. E sempre que quiser, pode mandar uma questão, que eu vou reunir as questões em bloco e produzir vídeos respondendo elas. Seguimos então. Muito obrigado. Olá, estou eu aqui de volta com vocês depois da apresentação da estrutura da aula. E gostaria de dizer para vocês que é uma grande alegria poder estar fazendo esse trabalho do nascimento da clínica freudiana. Algo que há muito tempo reside no meu coração. Como você viu, para cada aula nós teremos no final um box de comunicação na qual você poderá diretamente me mandar as suas interrogações, as suas sugestões e também as suas perguntas. E a partir das quais eu estarei gravando vídeos e colocando num lugar especial no site. De certo modo, assim como a linguagem da psicanálise é algo novo para que nós possamos trabalhar com o sujeito, e ele vai acabando, como diz Freud, se instrumentalizando, a linguagem de hipermídia também é uma linguagem na qual todos nós, os produtores e os utilizadores,
nos adequamos e aprendemos juntos. Desse modo, eu gostaria de agradecer a paciência, a boa vontade e o carinho de vocês por terem se inscrito no curso e fazerem conosco essa jornada, que será maravilhosa. E dizer que, em função de todas as sugestões que forem dadas, esse curso será melhorado. E daí para frente, vocês poderão retomar ele e ver que vocês contribuíram para a sua melhora e poderem retomar as questões. Eu vou deixar vocês aqui com um grande abraço e nos vemos no dia 21. Tchau, pessoal.